Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando aqui mais um programa aqui da Imobverse, onde a gente sempre tem falado muito com vocês sobre o mercado imobiliário e toda a sua contextualização. E hoje nós estamos dando continuidade aqui a toda a jornada, a todo um roteiro, a trilha da incorporação que a gente vem falando aqui ao longo de vários episódios. E hoje nós vamos falar de mais um episódio muito importante. Embora a gente tenha muita propriedade para falar disso daqui, eu quero antes pedir o que eu sempre peço no início de todos os nossos programas, para que você curta em todas as nossas plataformas, né? Segue a gente aí, dá aquele apoio, aquela moral, para que a gente cada vez mais possa falar com um universo maior de pessoas deste mercado, não somente imobiliário, mas qualquer segmento aí de corporativo, tá? Quero hoje então dar essa continuidade. Antes mesmo de falar o tópico aqui, agradecer aqui a essas pessoas ilustres aqui, como sempre, né? Alan e Rodrigo, parceiro de mesa aqui. Vocês estão bem? Fala, Magno, tudo bom? Fala, pessoal do Imobverse, tudo bem? Estou bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Visual novo? Visual novo, estou testando o para-brisa aqui, né? Não por necessidade de idade, não. Ah, estética. É estética, Sei. puramente estética. Legal. Entendi. Eu tô sem estética. Você viu que o lado de cá é o time dos óculos, né? É isso aí. Então, Vocês têm uma visão melhorada, eu diria. além do alcance. E aí, Alan, e você? Tudo bem também, feliz de estar aqui mais uma vez, honrado, poder compartilhar, contribuir com o mercado, e eu acho que hoje vai render bastante também, somando as nossas experiências aqui com um assunto muito bacana que o Magno ainda não falou qual é. Qual é o assunto de hoje, Magno? Antes de falar o assunto de hoje, é importante falar pro pessoal que está ouvindo e que está assistindo, né? Tudo aquilo que a gente vem falando até aqui. Então, se de repente você parou aqui nesse episódio ou começou a assistir na Imobverse através desse episódio, você não pode deixar de assistir, de ouvir os episódios anteriores que a gente vem falando lá, desde a planejamento estratégico, pesquisa de mercado, viabilidade, enfim, concepção, projetos, né, legislação imobiliária. Isso é muito, muito legal, porque vem trazendo aí toda uma evolução de como as coisas elas precisam acontecer. E hoje, cara, é um assunto que eu gosto muito, né? E a gente vai falar aqui do marketing do produto, né? Ou seja, aquela roupagem, aquela contextualização de dar a cara ao negócio, de transformar literalmente, né? De materializar aquele produto de forma com que ele chegue com a ciência da comunicação até o público ideal, consumidor. E, obviamente, hoje o protagonista dessa mesa aqui é o Alan, né? No caso, é o cara que vai trazer muito isso. A gente vai aqui, eu particularmente, vou aqui ser mais um ouvinte, né? Logicamente, a gente vai aprendendo ao longo da jornada, né? Mas eu acho que a especialidade é sua. E Alan, eu queria que você primeiro dissesse para nós aqui, para quem está assistindo, marketing do produto, cara. Faz aí uma contextualização inicial do quanto isso tem importância, do quanto isso tem um desdobramento importante, porque até então o que a gente tem nada mais né, do que eu diria que um formato estático. Tudo que foi gerado até então, né, ela não foi a mercado, né? Exato. E a forma como isso vai ao mercado é o que entra aí o protagonismo do marketing para poder levar toda aquela ideia concebida desde o início da prospecção do terreno até agora, porque o que existe é um produto dentro da cabeça das pessoas internas de uma determinada empresa, incorporadora, construtora e assim por diante. E agora o marketing entra com a missão de pegar tudo isso e colocar a mercado. Como é que faz tudo isso? Gente, olha, eu tô emocionado. Essa área... Olha aqui, tô arrepiado, gente. Essa Falar área de você joga marketing é bonito. muito legal, viu? Vamos lá. Eu acho que só fazer uma ressalva aqui, que enquanto eu tava indo pra escola, eles já estavam fazendo marketing, tá, pessoal? Eles estão falando isso daí, mas os dois aqui são muito experientes no mercado também. E o Magno mesmo, eu assim como o Rodrigo, nas atuações profissionais deles, eles já implementaram, já foram os caras de marketing. Então acho que vai ser uma troca muito legal aqui. E como eu estava comentando sobre isso, porque assim, o marketing, ele tem o poder, olha só que interessante isso,
de materializar algo que não existe. Cara, que frase impactante, hein? E verdadeira, né? O marketing é quase uma pessoa que pratica fé, então, né? É trazer à existência aquilo que não existe. De fato. Porque olha só que interessante. É o fé marketing. Se a gente voltar, como o Magno sugeriu, você que está assistindo aqui agora, a gente chegou aqui para falar de marketing de produto e voltar alguns episódios anteriores para falar desde a concepção, como foi dito aqui, prospecção diária. E lá atrás a nossa conversa foi, olha, aqui já era interessante ter o pessoal de marketing nessa conversa. No momento certo, exato, no momento Justamente. certo o marketing já participar, né? Exatamente. Justamente para não absorver o que acontece, infelizmente, na maioria dos casos, de olha, eu já tenho o produto, já tenho o nome, já tenho a área, já tenho e agora vende, né? Como se o marketing fosse responsável pela venda. E aí, como eu já disse aqui também, eu acredito que o marketing tem o poder de despertar o interesse e o desejo para que haja uma relação de negócio saudável. Só te interrompendo rapidinho, e aí pegando um gancho que o Rodrigo falou aqui, eu acredito que toda empresa, existem algumas figuras, personas que elas devem ser inseridas no processo estratégico de concepção e de atuação desde a prospecção da área. Sim. E o marketing é uma dessas personas que deve. Por quê? Porque o marketing ele começa, né, a pensar no produto quando ele ainda não existe. Na concepção. Né? Porque, às vezes, colocar o marketing, falar assim, olha, tá aqui o produto, coloca ele no mercado. Cara, o marketing vai precisar de algumas boas horas para poder fazer esse briefing, para entender o que é o produto, para quem vai vender. Né? Então, eu só interrompi você, me desculpa, mas para dizer que, estrategicamente, as empresas que envolvem o marketing na concepção, certamente a probabilidade de sucesso desse empreendimento é muito maior. Com certeza. Pode continuar, né? Concordo, sou um entusiasta dessa questão também, justamente de envolver o marketing antes da concepção, da prospecção diária, de tudo, para entrar junto com o time ali dos empresários da construção civil e do mercado imobiliário, para poder conceber isso de uma maneira mais assertiva. E como eu disse aqui, esse poder que o marketing tem de materializar algo que não existe, ele se dá justamente porque nessa junção de ideias, de negócio, a gente vai discorrer aqui daqui a pouco algumas etapas para que nasça o marketing do produto, mas antes de chegar nessa etapa, eu acredito que tem um ponto aqui, que aí vou querer ouvir vocês também, que eu acredito que seja fundamental para qualquer empresa. E olha só essa dica aqui que eu vou até deixar aqui como algo que tem que ser feito. Se você é um incorporador ou até um construtor mesmo, né, alguém que está dentro dessa cadeia e vai colocar um produto, antes de falar do produto, as pessoas hoje não estão comprando o produto. Hoje o consumidor, ele tem como comportamento entender o propósito da empresa. E aí, assim, além disso, o que acontece? O que eu quero dizer com o propósito ali da empresa? As pessoas, antes de consumir o produto, ela consulta quem está vendendo. Primeiro ponto é se tem credibilidade, você vai entregar. Eu acho que o maior risco que qualquer pessoa que vai depositar confiança nesse sonho, essa fé, né, de comprar algo que ela vai consumir daqui a algum tempo, se o produto ainda vai ser executado, ele ainda não iniciou obra ou não está pronto para morar, ela vai depositar o dinheiro em fé dela em algo que é óbvio, ela quer ser correspondida de poder depois conquistar de fato ali, né, receber as chaves, morar e etc. E na maioria, a gente sabe que 90% dos brasileiros vai ter uma única residência no Brasil, em dados. Então a gente está falando aí literalmente, olha que importante isso. 90% das pessoas, elas conquistam o primeiro imóvel e vão até o fim da vida dele. Ela não compra outro imóvel. Sim. Então, nesse processo que quando eu falo da questão das pessoas não comprarem o produto, mas antes saber quem está produzindo ele, vem uma questão chamada aí que é o marketing institucional. Legal. Esse posicionamento, então, né? Alan, eu vou concordar e discordar. Porque assim, existem sim pessoas que procuram a empresa, conhecer a empresa antes, mas existem também pessoas que compram o produto. Sim, sim. Né? Eu acho que assim, o que eu entendi aí da sua parte é a importância do marketing institucional, e sim, uma boa parcela das pessoas
comprariam o produto se fosse de uma empresa sólida, consolidada, bem preparada, né? Então tem uma parcela grande de pessoas que fazem essa análise e por isso da importância. Mas também tem uma parcela de pessoas que ela vai lá e compra o produto e infelizmente também tem parcelas de pessoas que compram sem nem saber se aquela empresa é idônea ou não e acabam levando golpes, infelizmente. Mas eu entendi a importância e concordo sim muito. Eu acho que esse comportamento ele vem mudando ao longo do tempo, né? Eu acho que isso que você falou, Rodrigo, foi mais latente, né? Eu acredito que essa análise, ela passa por uma mudança de comportamento das pessoas de uma forma geral. À medida em que as pessoas passaram a ter mais acesso à informação, a partir do momento que elas tiveram mais acesso à educação, a partir do momento que elas tiveram mais acesso, tá, à tecnologia, elas passaram a enxergar de um modo diferente. Eu acho que ela compra o todo, elas cada vez mais estão comprando o todo e cada vez mais elas estão tendo uma visão em relação a quem é a empresa, porque elas acabam tendo o consumidor hoje, de um modo geral, né, e tudo gira em torno do cliente, ele está olhando mais para comportamentos. Hoje a gente tem uma polarização, de uma discussão muito generalizada sobre tudo, em que as pessoas estão olhando muito isso, muito comportamento. Então você tem muito comportamento de todos os níveis sociais, né? Eu vou citar aqui de várias questões, de preocupação com o meio ambiente, com inclusão social, gênero. Então você tem discussões que há 10 anos atrás você não via de forma tão expressiva assim, né? Por conta da transformação digital que o mundo sofreu, e hoje todo mundo é um jornalista, todo mundo é um comunicador, todo mundo basta ter um celular, uma conexão de internet e ele torna-se um produtor de conteúdo. Sim. Então, antes, qual a voz que o consumidor tinha, né? Muito pouco. Hoje não. Hoje o cara tem 100 pessoas seguindo ele no Instagram, mas ele está gravando um conteúdo falando sobre o posicionamento, de repente, de alguma marca, falando de uma empresa que... hoje você vê, às vezes, uma empresa vai lá e tira uma foto. A pessoa entra, nossa, não estou vendo nenhuma mulher, não estou vendo nenhum negro, não estou vendo nenhum branco, não estou vendo nenhuma inclusão de gênero, enfim. Então, isso torna-se cada vez mais sensível, tá? Forte. E aí, eu abri um pouco o leque para mostrar que eu acredito que o comportamento das pessoas em relação à sociedade como um todo faz com que agora trazendo para a segmentação de compra do mercado imobiliário, as pessoas vão olhar mais para aspectos que antes não olhavam. Então elas vão olhar o seguinte, né? Quem é essa empresa? O que elas fazem? Qual que é a responsabilidade social que ela tem? Se ela tem algum selo, né? Se ela tem alguma certificação. Porque antes você tinha certificações, né? Entre aspas, falando algumas, para cumprir exigências técnicas. Hoje, se você não posicionar a sua empresa mais como uma empresa que tem responsabilidade social, ambiental, né? As pessoas estão olhando. Então elas se posicionam, às vezes... as empresas se posicionam e falam, olha, eu faço isso, eu tenho esse cuidado com crianças, com idosos, com pessoas, com inclusão, com o meio ambiente. Por quê? Porque hoje as pessoas estão consumindo, né, essa cultura, esse conceito. Então, assim, eu acho que ainda existem também, concordo com você nesse aspecto, mas inverteu plenamente essa balança. Sim. Lá atrás era rara as pessoas que chegavam e perguntavam uma coisa. Hoje são raras as pessoas que não perguntam, mas ainda tem aqueles que uma parcela bem hoje minoritária, e acredito que ela vai se findar muito em breve. Por quê? Porque algumas coisas serão exigências mesmo
para obtenção de crédito até mesmo, né? Você hoje você tem que comprovar, se você usa dinheiro público, você tem que comprovar se você usa madeira ecológica, de recuperação ambiental, você tem que comprovar, né, que daqui a pouco você tem a grande preocupação com o meio ambiente, né? Se você faz reciclagem, se você faz coleta correta de resíduos nas obras, o quanto que você tem a sustentabilidade, né? Essa questão social. Por quê? Né? Quem era a nossa sociedade há 30 anos atrás? Se você pegar 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós não éramos um país tão verticalizado assim, principalmente nas regiões do interior. Quem nós somos hoje? Se você pegar qualquer cidade do interior hoje e pegar uma foto de 30 anos atrás e de hoje e falar assim, nossa, quanto prédio. É isso que a gente faz a leitura. Então, a sociedade ela está evoluindo. Com isso, ela olha para a empresa. Né? Então, acho que é legal esse seu ponto. Eu acho que não né? é ainda um fator decisivo, concordo, porque realmente muitas pessoas vão ver, vamos falar aí, principalmente do primeiro imóvel, eu acho que tem muito mais a ver com a viabilidade financeira. É mais até um produto financeiro do que o produto em si. Falando assim no marketing, no aspecto institucional, é importante para a empresa, você que é empresário, Exato. É importante para você ter hoje uma prova social. Então, assim, você tem um empreendimento, é o primeiro empreendimento que você vai lançar, é importante você ter o seu site, porque eu ouço isso às vezes, Alan, eu já tenho as redes sociais, é bom eu ter um site? Eu falo, olha, o site é seu. Você compra o domínio, você alimenta e coloca as informações ali que são pertinentes ao seu negócio. A rede social, uma hora ou outra aí, o Zuckerberg tropeça nos fios aí, derruba tudo lá, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque hoje a gente está alocado lá, mas não é nosso. No diferente site que você está alocado, mas você paga para estar alocado ali, então você tem um endereço digital, digamos assim, né? Tem um case, até uma história muito interessante de alguns anos atrás em São Paulo, que um office boy, existe ainda? Olha, Claro que existe. Claro que existe, não. O pessoal vai detonar aí, ó. O office boy... Existe ainda. Eu fui office boy, viu? Então. Contínuo, na carteira. Aí assim, olha, desce até a papelaria do seu Zé e compra isso, faz isso e aquilo. Aí ele, muito moderno hoje, né? Conectado, jogou no Google e não achou essa papelaria e tal. E falou, olha, tá fechado. Eu falei, mas você desceu lá? Eu falei, não achei no Google. É uma mentalidade hoje de você não está na internet, você não existe. Isso já é uma coisa que não é novo. Não. Já tem um tempo que as pessoas, antes de ir a qualquer plantão, de ver sobre qualquer empresa, eles vão primeiro colocar no Google. Nosso buscador predominante hoje no mundo, Verdade, né? Informação. E aí, nesse ponto, eu acho que o marketing institucional, ele é muito importante as pessoas encontrarem um caminho para falar, opa, existe esse escritório virtual, né? Óbvio que a empresa tem o escritório, o endereço físico dela ali, o CNPJ, mas digitalmente conectado, ele tem ali os seus princípios, valores, e aí, como eu falei, eu acredito que não é um fator predominante se ela hoje é preocupada e muito ligada a essas questões. Principalmente no primeiro imóvel, eu acho que está muito ligado na viabilidade, localização e segurança. Né? Cabe no meu bolso, o lugar é legal, é um pouco seguro, faz sentido para mim, eu estou dentro desse daí. Né? Mas se a gente vai falar de um médio alto e tal, aí existem outras preocupações ali que a gente vai falar, né? Caráter de exclusividade, preocupações socioambientais, ecológicas, que vão formatar melhor o perfil daquele consumidor. E também que vão contribuir para esse posicionamento institucional, que na verdade é a soma de vários fatores de posicionamento, né? Então, e aí só para a gente seguir, você disse uma coisa que é muito importante, né? Essa evolução ao longo dos últimos anos das redes sociais fizeram com que as empresas abandonassem aquele posicionamento mais tradicional, como o site, você citou aí, né? Mas o site também é um canal de vendas, né? Muito importante, inclusive, eu acho que a gente entra aí depois na concepção. Bom, mas Alan, vamos lá. Falamos aí, você fez esse adendo em relação, antes de entrar no marketing do produto, e a gente falou também da importância de se participar desde a concepção. Tá, mas beleza.
participando ou não desde a concepção, tendo ou não um posicionamento institucional, chegamos ali no produto. Como criar isso? Como posicionar? Porque na cabeça de muitos, principalmente de pequenas empresas, né, eu diria, nesse aspecto, eu vejo que tem aí eu vou jogar aqui no ar aqui uma questão para você discorrer, obviamente, e aí começam as falhas, né? Porque é na concepção de posicionar esse produto no mercado. Por quê? Porque a empresa vai lá, ela é pequena às vezes, né? Vamos falar aqui desse contexto um pouco mais das pequenas e talvez até as médias ainda acabam cometendo isso. Agora eu preciso de uma agência. Às vezes não tem equipe própria, não tem uma in-house, alguma coisa. E aí o cara vai e sai prospectando qualquer tipo de empresa no mercado. E aí fala, olha, vou lançar um produto... E vai lá, tem um amigo meu que tem uma agência, sei lá o quê, ou tem aquela agência que é muito conhecida. E aí, como construir o marketing do produto? Como iniciar esse processo? Quais são os pênaltis que a gente não pode cometer? Quais são as escolhas e decisões que de fato precisam ser tomadas nesse momento? Sabe, aonde não errar, digamos assim, nessa contextualização para poder iniciar o marketing do produto e fazer com que as pessoas passem a ter materializado aquilo que até então está lá dentro da equipe de projetos. Legal, a gente tem algumas etapas aqui para poder, né, passar por elas com relação a isso. Eu acho que a partir do momento que a gente já vai para uma reunião, que o produto com tipologia já está, né, ok, a arquitetura dele já está formatada, já tem o local, já sabe onde é o local, tá? Então, eu estou passando agora essa etapa, vamos para a etapa, olha, tá aqui, vai ser no endereço tal, é um produto com tipologia de 2 e 3 dormitório, com varanda e etc, vaga de garagem, área de lazer, vamos falar de um produto popular, ok? Quando se tem aí, então, os primeiros dados técnicos, que inclusive até eu tenho aqui, depois quem quiser eu posso até compartilhar, a gente tem aqui algumas alçadas aqui com relação a etapas para fazer o marketing do produto. Uma das primeiras coisas que vão surgir aí é a discussão sobre o nome, que vai entrar, obviamente, como eu falei no início, materializar o que não existe, a gente vai precisar dar um nome para esse negócio. Então, a gente entra aí dentro das características que a gente tem de metodologia do guarda-chuva de branding, que vai muito além só do logotipo, que daí dentro dele a gente tem a questão de naming, tem a questão de posicionamento, de conceito, etc. Eu até sempre trago essa reflexão que qual é a diferença de nome para naming, é que naming ele tem como ciência e objetivo comunicar algo de maneira comercial. Diferente de nome, quando você escolhe para o cachorro, para o filho, para o grupo do WhatsApp, que não tem tanta preocupação. E quando a empresa quer dar um nome para o produto e não um name? Isso acontece. Né? Então, acho que é o que mais e quando a empresa chega aí e fala assim, ó, é o seguinte, eu tenho... Cuidado com o exemplo aí. Não, é importante dizer uma coisa aqui, para você continuar essa colocação, que é assim, quando você... vamos lá, para ficar bem claro, o marketing é uma ciência exata ou humana? Humana. Certo? Engenharia é uma ciência exata ou humana? Exata. Tá? Então vamos lá. Sabe qual que é o maior problema? Logo no início. É quando alguém com o pensamento de uma ciência exata quer discutir uma ciência humana. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, eu falei de engenharia, não é nem fazendo uma crítica, eu estou falando de qualquer outra ciência exata, e para fazer uma conjectura aqui da construção de name. Então, não é nome. Precisamos dar um name. Então, enquanto o marketing vem confabular, sabe, estudar, debruçar, dá um nome aí. Alguém vem e fala, dá um nome. Põe aí, pedra tal, põe o nome daquela árvore, põe o nome daquela cidade, vamos fazer um negócio de cidade. Aí, uma vez, aliás, muitas vezes, já me deparei com muitas situações dessas. E quando você pega nome, às vezes você pode cometer um grande equívoco, você que, sabe, às vezes o cara quer pôr o nome dos filhos, às vezes o cara quer pôr, e não tem nenhuma conexão com aquilo que o marketing precisa como ciência humana para produzir, né, o desejo de compra. Então, eu só quero fazer esse parênteses, por quê? Porque quem está debruçando, você tem que saber respeitar as fronteiras.
A pior coisa que tem é quando alguém de ciência humana quer se meter lá na engenharia, por exemplo, na arquitetura, e falar assim, não, por que não coloca um negócio aqui, cara? Isso aqui não atende a legislação. Você está querendo colocar um negócio aqui, não atende. Não dá certo. O inverso. O inverso também é o contrário, é verdadeiro. Não é o contrário. Se a gente voltar nesse item, a gente vai falar, o bom era conciliar isso tudo junto. Por isso que eu digo que tem que ter a participação desde a concepção e cada um desenvolvendo a sua parte. Não existe a mais e a menos importante. Existe a construção conjunta. Existe a construção conjunta e que, uma vez sinérgica aí, vai produzir um excelente resultado. A partir do momento em que você quer dar protagonismo para alguma área no mercado imobiliário, você está fadado ao fracasso. Não existe área mais ou menos importante. Embora sempre exista, né? Às vezes o cara do comercial vai falar assim, a gente, né, que está envolvido à venda, se eu não vender, não tem construção. O cara fala, se eu não construir, não tem chave. Aí o cara do financeiro vai falar, se eu não pagar, não existe isso. Isso é, de uma certa forma, um amadorismo. Exato. Não existe o meu, o seu, existe o nosso produto. Não existe um fracasso da venda, existe um fracasso da empresa, não existe um fracasso do marketing. Existe, porque, sabe aquela história? Errou porque o marketing... Não, errou porque o time errou. É aquela coisa do futebol. Quando um ganha, todo mundo ganha. Quando um perde, o cara lá, a defesa, o cara não é isso, cara. Tá errado essa mentalidade que existe. Então, desculpa lá, mas assim, eu só fiz esse parênteses aí, também, esse comentário, porque, cara, é chato pra caramba. Você entendeu? Então, assim, e aí, não é uma questão que... O que eu acho que é muito ruim pro mercado? É quando alguém... Eu sou da seguinte opinião, você não pode dar opinião se você não tiver propriedade. Então, não é pelo aquilo que eu acho. Então, tipo assim, vamos supor, aí você vem e traz um nome pra mim. Vou dar um nome aqui nesse empreendimento que vai chamar Infinity. Sei lá, dou um exemplo. Pô, você debruçou, tudo bem. Cara, me apresenta tecnicamente, tá bom, cara. Se eu sou de qualquer que for a área, eu não tiver propriedade pra julgar o porquê que você colocou Infinity, agora o que você precisa minimamente me apresentar é o conceito. Exatamente. Não pode ser um negócio também... Não. Tem um conceito. A gente teve o briefing, né? Passamos pelo briefing. Segue aí. Seguimos do briefing. Dentro do guarda-chuva aí de comunicação ligado ao brand, a gente tem a questão do naming. E aí é muito importante nisso tudo que a gente já falou aqui, que o naming ele vai carregar 3 pontos característicos aí, que são principais aí, que é a questão fonética. É importante que as pessoas consigam entender o nome falado do produto. Tem uma questão ali que ele pode ser do conceito criativo, mas também razão. Tem algum significado prático ou ligado a um significado de conceito fantasioso, por exemplo. E tem uma questão legal, né? E aí, dentro da questão legal, a gente tem algumas condições ali para validar esse nome, esse name do empreendimento. Que a primeira delas é registro em cartório, né? Então, assim, como é que você vai colocar um produto na praça? E isso já aconteceu uma vez, curioso, que uma empresa da capital veio aqui para São José e consultou a gente para falar nome, não era o nome, era um produto numa região. E aí eu fui comentar com eles que eu estava fazendo pesquisa de naming sobre o nome de uma árvore, que tinha um incorporador que já queria esse nome, então não tive conceito, olha, é esse nome. E quando a gente foi consultar o produto, na mesma região tinha 5 empreendimentos com nome parecido. Né? Eu acho que você já deve ter visto, tem uma região que ela tem um nome característico, alguma coisa marcante, aí você vai ver, tem condomínio, tem residencial, tem e com aquele sobrenome, digamos assim, né? Sim. E aí eu fiz esse comentário sobre pesquisa, que eu estava fazendo isso, e ela falou, nossa, inclusive o nosso próximo produto vai chamar esse mesmo nome, na mesma região. E aí eu fui fazer, né, uma explanação ali, e eles já estavam nessa situação. E aí, qual que é o desafio disso? Eu falo até para as pessoas hoje, o desafio do século hoje é você encontrar um domínio disponível. Então, além do nome, né, às vezes quando você colocou Infinity, vamos usar de exemplo, Infinity, você não consegue registrar Infinity, eu tenho certeza. Não precisa nem pesquisar. Já tem um infinita possibilidades aí com esse nome.
Né? A gente já tem tudo com esse nome. Então, como que eu agrego esse conceito, esse nome? A gente vai para o neologismo, que é o quê? É criar novas palavras a partir de alguma coisa terminológica ou etimológica que a gente vai usar da palavra para poder ter uma significância que vai entrar no campo ali que eu falei da subjetividade, que seria uma coisa mais conceitual. Aí eu tenho que avaliar a fonética, ver se as pessoas vão entender isso, né? Fazer o teste. Coloca com a família primeiro aí, a ver se eles lendo, eles vão entender aquilo, né? Vai falar não dá o nome. cacofonia. Exatamente. E aí depois eu tenho que ver a disponibilidade desse registro. Aí eu tenho algumas etapas. O registro em cartório de produto, eu tenho registro de rede social, registro de domínio, e aí, além disso, registro de marca. E INPI. Exatamente. Legal. Aí eu tenho essa quarta etapa que ela entra no aspecto literalmente jurídico. Aí ela vai ser uma validação, né, de empresas especializadas no mercado aí, com gabarito jurídico para poder validar isso ou não. A questão que acontece aí é que é o seguinte, a gente tem um gap gigantesco enquanto o incorporador, a empresa, né, do mercado, ela está pensando que eu preciso lançar daqui 60 dias. Eu estou sendo legal com alguns prazos aqui. Porque às vezes surgem projetos para a gente que é assim, cara, eu estou lançando daqui em 30 dias. Eu falo, mas, uau, da onde surgiu isso? Como que vocês não estavam vendo isso um exemplo. Vamos imaginar que hoje eu sou uma pequena incorporadora, chego em você e falo, eu quero contratar a tua empresa, eu tenho esse projeto aqui. Obviamente, você não me conhece, você, né? E eu falo, olha, nós estamos aqui gravando esse programa em setembro, eu falo, eu vou lançar em novembro. A gente vai falar algumas etapas aí. Vamos lá. Prazo ideal? Porque, vamos lá, tô dizendo, porque você acabou de falar aqui de name. Olha, a gente tá falando de marketing de produto, você tá aqui falando de name ainda. Pessoal, a gente tem 100 itens para tratar aqui. Mas a gente vai colocar só em tópicos, são 7 tópicos. Então a gente tá falando de conceito de produto. Então a gente, só dentro dessa perninha aqui, você entendeu? Iceberg, a gente tá falando de nome e eu não cheguei em marca ainda. Só faltam 99 itens agora. Não, então a gente tá aqui 10 minutos falando de name. Vamos lá. Aí você falou, e o prazo, Alan? Que eu falei, a gente já lançou o produto em 30 dias. Só que eu sempre digo para a empresa, olha, não é o ideal. O que é o ideal? 120 dias. 120 dias. Pelo menos. Justamente para a gente ter essa base de conceito, de preparação documental de tudo, qual que é a ficha técnica do produto, já tem aprovação, já tem tipologia, já tem todo esse material, esse conjunto, digamos, técnico do produto. Em 120 dias, se eu pego isso daqui, eu vou desdobrar o quê? Eu tenho que desdobrar os 3Ds, por exemplo. É uma outra etapa ali técnica, mas eu preciso materializar visualmente esse produto. Eu posso, e aí eu vou agregar uma informação 30, que acontece, dias para entregar um que acontece muito nas pequenas e talvez até médias empresas ainda, né? Por que o processo muitas vezes ele não nasce corretamente e ele não tem esse desdobramento ideal, eu diria assim. Porque quando você vai as etapas que antecedem chegar no momento ali do marketing, desenvolver o marketing do produto e posicionamento, às vezes você tem muita, vamos dizer assim, etapas terceirizadas. Então, vou dar um exemplo, né? O projeto foi desenvolvido por uma empresa terceirizada que não é do time da empresa. Que a empresa não tem ela não tem estrutura de time próprio, terceiriza o projeto. A concepção, veio já o terreno, ele já veio com um estudo pré-elaborado e tudo mais. Então, às vezes, a falta de um corpo de desenvolvimento imobiliário, a falta de uma equipe multidisciplinar em relação a essas etapas antecessoras, faz com que a bola chegue quadrada ali na hora para desenvolvimento do marketing. E que, assim, aí você vai lá, liga para a empresa e fala assim, olha... E aí, por isso que você falou 120 dias, porque o desdobramento, aí você tem que daí agora mergulhar no produto. Você falou aí, ficha técnica, né? Beleza. Aí o cara vai falar assim, vou passar para você o contato do escritório que fez o desenho para nós. Aí você passa lá o escritório, você vai falar com o escritório. Aí você fala assim, cara, eu preciso falar com a sua equipe técnica aí, né? Vamos dizer assim. Então você começa então a ter que falar com várias pessoas, vários personagens que eles estão fragmentados. Cada um numa caixinha. E aí o que acontece? Cara, o conceito do escritório terceirizado que desenvolveu o projeto era só assim, eu tenho esse terreno, coloca aí o maior número possível de unidades.
E não tem ali uma contextualização e um conceito sobre essa formatação. Por isso que eu perguntei o prazo. Porque muitas vezes o que chega, né, é um pedido de pastel. Famoso... Assim, se colocar de uma maneira ideal, hoje, graças a Deus, a gente tem clientes com essa consciência já. A gente falou de cultura nos programas anteriores. Sim. Com essa cultura já de falar assim, Alan, eu tenho um lançamento no próximo ano. Legal. Isso é bom. Puxa, você fala, que legal. O cara você tá trabalhando direitinho. Você está pensando em lançar quando? Olha, eu estou pensando em lançar ali em abril, março. Você fala, que legal, poxa, hoje tem um deadline legal. Que legal. Então, já tenho que... já estou com o projeto correndo para aprovação. Inclusive, eu tenho já o estúdio de arquitetura que está desenvolvendo para mim o 3D. Ele já vai mandar para você em 20 dias os pré-layouts. Você fala, puxa, muito ideal. Porque eu vou entrar agora em outubro já com os primeiros materiais da nossa lista aqui de pré-concepção. Né? Então agora a gente vai nessa reunião de briefing e vamos falar, olha, o que é interessante, o que você quer comunicar, qual que é o objetivo desse empreendimento. Hoje é muito legal ver como algumas empresas que a gente está falando às vezes não estão tão ligadas nessa questão aí do comportamento do consumidor de ter um propósito, uma visão de valores, mas a gente tem uma parcela aí desses clientes hoje que chegam para mim e falam, eu quero que a pessoa tenha uma experiência mesmo de contato com a natureza, é um produto de biofilia. Ele vai ter todos os aspectos orgânicos ali dentro da obra, da arquitetura, que vai conciliar um bem-estar das pessoas para poder residir ali. Então, puxa, eu já sei que eu vou para uma linha o quê? Mais eco, digamos assim, para conceito. Para falar, atrelar ali o conceito, olha só, estamos desenvolvendo um produto aqui. Sim, Colocar ali um conceito de viver bem em contato com a natureza. Esse é o propósito desse cliente, né? Do produto que está sendo concebido tecnicamente, e aí a gente vai materializar isso aí agora na questão, como posso dizer, na concepção ainda além do prazo, né? A gente está materializando algo que ainda não existe. E aí começa a se formatar então um desenho ali, tanto para questões ali de nome, para questão de conceito, aí a gente vai entrar na questão visual disso, que daí, né, recentemente eu passei por uma sabatina de desafio, tá? Entreguei há 2 semanas um projeto de name para uma construtora que ela já tem uma linha de projetos, né, e ia lançar mais um projeto. Foram 50 nomes. Caramba. Foram 50 nomes. Você deu uma opção de 50 nomes? Não, a gente começou com 4 linhas, porque eles já tinham 3 linhas no guarda-chuva e, olha, eu preciso criar uma nova linha aqui e não necessariamente precisava seguir as anteriores. Então, como o briefing veio e não precisa seguir as anteriores, a gente foi para uma linha de sugestão justamente desses caracteres que eu falei, dessas características que eu falei agora há pouco. Etimológico, questão se é associado ao produto, à região, à localização, e a gente pegou um guarda-chuva ali com 4 opções ali de conceito. E aí isso, nas reuniões depois, com o time de marketing interno da construtora, a gente foi avaliando, falou, aqui não, ali, não, tá. E aí isso aqui no total, tá? Foram V5, a versão 5, quando totalizou todas as sugestões ali, que a gente também colocou uns aspectos ali de palavras que tivessem sentido em outros idiomas, etc. Somando essas opções, deu um total de mais de 50 possibilidades. Essa é louco. E aí, com a avaliação ali para, obviamente, eu consigo desdobrar isso daqui depois com questão de propriedade. A característica forte de um bom nome, naming, é a questão da diferenciação. Hoje em dia é muito difícil, porque as palavras elas têm, basicamente, no nosso vocabulário, as mesmas origens. Então a gente tem aí mais ou menos uns 10 idiomas predominantes que vêm da origem do latim. Né? Então tem palavras que elas são cognatas, elas estão aqui, elas têm o mesmo significado muito parecido em francês, em espanhol, porque tem a base da palavra latim, por exemplo. Tá? Mas vamos avançar do name aqui para colocar na prática. Nasceu o conceito do produto ali baseado, então, num produto que tinha a ver com contato com a natureza. Legal. Então, eu fui para uma linha ali de essas opções de nome, ver a validação delas sobre domínio, registro e até a entrada na questão jurídica, que aí eu falei, não dá às vezes para esperar a questão jurídica. A gente faz uma avaliação prévia junto com o escritório para falar, olha, dá para ir nessa linha aqui e tentar depois lá brigar. Aí, assim, não dá para fazer o que a gente não sugere hoje como agência, tá? Colocar o nome que já existe. Já chegou o cliente para mim e falou, o nome é tal, na região tal. Cara, você tem um concorrente lá com o mesmo nome. Você vai arrumar essa treta?
né? Vai entrar no mercado já com o mesmo nome, tipo, fica um negócio, dá pra gente ser criativo, né? Vamos tentar sair do não justifica, tradicional, né? E tal. Não tem. E aí, né, a gente corre ali para poder colocar alguma coisa. Falando dos prazos aqui dentro das escalas que a gente tem, como eu falei, o ideal seria 6 meses, acho. Para começar uma conversa, pegar um briefing, para fazer tudo com tempo, né? Fazer tudo calculado, com os cronogramas dentro dos prazos corretos. Por quê? Porque tem muito desdobramento que envolve muitas áreas. Então, por exemplo, a gente está falando aqui da marketing, a gente falou do institucional, conceito, e agora a gente tem que falar do planejamento. Plano de mídia, plano de ação, plano de execução. Né? Eu já peguei aqui dentro dos dados técnicos, então, por exemplo, a questão de viabilidade do valor, que isso aqui é um outro fator muito importante. Eu posso dar uma interrompida. Sim. Até eu ia te falar sobre isso, porque eu tenho um case aqui para contar de um produto que foi muito bem elaborado pelo marketing, ficou muito bonito o produto, era um produto ali na Zona Sul de São Paulo, foi um produto que foi desenvolvido toda a estrutura de marketing para uma família com uma renda superior, né? Com uma renda mais alta, né? A empresa queria buscar esse público mais alto, e no dia da apresentação ali da marca, do produto, me chamaram e mostraram como seria a loja, como seria o produto, como seria o nome e tal. Eu falei, ficou maravilhoso, mas não vai vender. Aí o pessoal deu risada, não, nossa, mas já tão negativo assim? Eu falei, não, tem um problema. Vocês marketizaram esse produto para uma renda bem alta, e esse produto é o Minha Casa Minha Vida. Não, mas mesmo sendo Minha Casa Minha Vida, não tem problema, a gente quer buscar um público com uma renda superior. Não tem como, porque esse produto tem limitador de renda. Então esse produto ele tem uma renda limitada, as pessoas que vão comprar esse produto têm uma renda de até 6 salários mínimos. É legislação. Não dá para furar isso. Não, você é muito negativo. Bom, esse produto está vendendo até hoje. Você acha, Rodrigo, que nesse caso gourmetizou muito? Gourmetizou demais. Trocando aí E eu até usei um exemplo na época, né? Por mais que hoje a Ferrari lance um carro popular, se eu passar em frente à loja da Ferrari, eu não entro. Porque Espantou. Eu tenho a impressão de que eu não consigo comprar um carro dentro da loja da Ferrari, né? E é o mesmo para o produto imobiliário. Então, se você faz uma loja muito bonita, muito requintada, com um conceito muito com uma renda muito mais alta, você afasta o público que compra e você traz um público, e de fato isso aconteceu. O público chega e fala, mas é só isso? Chegam muitos investidores, né? Eu quero comprar, e isso de fato aconteceu. Eu quero comprar 15 unidades. Não pode. Esse produto é limitado a HIS2. Né? Outras pessoas que chegavam, não, um projeto maravilhoso, deixa eu ver. Não, mas esse produto ele é pequeno, ele não é o que eu esperava. Então a gente conseguiu não trazer o público certo e espantar quem chegava, porque o produto não comportava, né? Eu acho que nesse ponto, acho que é muito importante quando a gente tem essas discussões, olha só. Lembra que eu falei que é importante o marketing estar nessas tomadas de decisão? Ter alguém do comercial, do crédito, e avaliar isso em conjunto também é muito importante. Por quê? Porque o marketing e a comunicação do produto tem que ser coesa. Exato. Tem que ser coerente com o que está sendo anunciado. Eu sou assim, a gente já teve algumas atuações, por exemplo, né, discussões assim do tipo, vai ter aqui, lembrei de uma. Esse produto é popular, e aí o pessoal, quando assinava, ia ter um brinde com um frisante, que não era para a pessoa ficar bebendo, era para brindar. E ela escolhia se ela ia beber ou não. Tinha alcoólico e não alcoólico. E aí uma pessoa falou assim, nossa, mas frisante é muito chique. Eu falei, bem, gente, eu acho que brinde, qualquer um brinda em qualquer época, com cerecer, falando marcas aqui, mas né, com espumante simples ou caro. Né? Eu acho que é uma questão, né? O brinde é uma questão que está além dessa discussão. Celebração, né? Nesse sentido, é uma celebração. Eu acho que nesse caso, eu não via incoerência se um produto popular, a pessoa que assina tem um brinde. Não via incoerência nesse ponto.
Mas se, de fato, por exemplo, o stand, né, que é um outro ponto que a gente tem que falar daqui a pouco, ele tem uma arquitetura muito sofisticada, tem um ambiente muito requintado, etc. A pessoa que tem poder aquisitivo baixo, ela talvez tenha receio de entrar. Sim. Ela se assusta com esse perfil estético. Mas aí deixa eu te perguntar. Eu volto a falar um pouco do comportamento das pessoas. Já passei por momentos desse nas duas frentes, né? O plantão muito comedido, né? Que também expurga as pessoas, sim, né? Traz uma certa, nossa, eu vi uma campanha linda, maravilhosa, chega aqui, né? Venda branca. E também já tive o outro lado, que é o cliente não entrar porque ele acha que ali era um médio alto padrão. Tá. Nesse caso aí, não entra a arte do marketing para poder... Por quê? Vamos lá. Se eu sou uma pessoa, tá? Que... Vamos pensar, que já tocando nesse assunto aí, você vai discorrer, mas eu vou te fazer essa pergunta. Se eu sou uma pessoa que sou avesso a entrar dentro de um plantão sofisticado a nível de arquitetura e modernidade, mas eu sou atraído por uma campanha, eu não vou chegar na porta e vou voltar. Eu vou entrar. Talvez eu entre um pouco resistente e um pouco desconfiado. Mas aí vai ser um comportamento que eu vou ter ao me deparar com a fachada do plantão. E a maneira como eu vou entrar ali dentro e vou ficar um pouco desconfortável. Porém, acho que aí é uma sequência, porque também eu vejo assim, as pessoas passaram a ser mais exigentes também e hoje a gente acaba conseguindo consumir mais conforto e qualidade mesmo ganhando menos. Vamos dar um exemplo, vou fazer um comparativo aqui, né? Eu sou novo, mas meu primeiro carro foi um Fusca. Um Fusca. Eu tinha 16 anos. Meu pai me motivou a comprar um Fusca. Porque meu pai teve mais de 100 Fusca na vida dele. Eu não tinha como meu primeiro carro não ser outro carro. Foi um Fusca. Eu não tinha nem habilitação, 16 anos e tal. Beleza, né? Eu não consigo ver hoje um jovem de 18 anos comprando um carro, né? Olha só, o quanto que eu ganhava na época? Um salário mínimo e meio, 2 salários no máximo. Eu era office boy, viu? Vocês falaram de office boy aí, tá? Trabalhava com a minha baiquinha lá e tinha um salário e meio. Se eu pegar um salário e meio hoje, é o quê? R$1.800, R$2.000, vai, próximo disso. Então hoje, com R$2.000, você compra um carro popular, econômico, né? Mas com uma entrega muito melhor. Por mais que hoje, quando você faz uma leitura hoje de um carro econômico, você fala, nossa, um carro econômico hoje de 20, 30 mil reais usado aí, esses carros aí, 1.0 e tal. Você vai comprar, mas é um carro que tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, o Fusca não. Então, olha só, e com a mesma faixa salarial. O que eu quero dizer é que, como mudou esse comportamento, como a régua de consumo alterou, eu acho que essa análise ela é importante, mas eu acho que tem aí a característica do marketing comunicar o produto corretamente e tem o desdobramento de quando ele chega lá na porta. Por quê? Você falou que não entra. Mas se tivesse uma campanha hoje, vamos falar agora da arte do marketing, tivesse uma campanha e dissesse assim, né? Você quer ter uma Ferrari? Tô dando um exemplo aqui, não é isso, né? Você até com... Você, vamos supor, você que ganha 10 salários mínimos, você pode comprar uma Ferrari. Pera aí. Deixa eu ver se o cara, a primeira coisa que ele... Vamos lá. Racionalmente falando, você fala assim, pera aí, 10 salários mínimos, R$12.000. Uma Ferrari, vamos lá, mais barata aí, vamos lá, 800 mil, 1 milhão. Um exemplo, tá? 500 mil a 1 milhão. Aí você fala assim, cara, não. Mas, de algum modo, essa atenção sua foi chamada por quê? Porque você vai fazer um efeito comparativo de potencial de aquisição e falar assim, como? Eu vou lá ver como é que é esse negócio. Como assim? E você vai lá. Porque em algum dado momento você vai falar assim, não, peraí,
É uma loja oficial, é uma loja aqui que tá fazendo essa campanha, não. Então ela vai atrair uma pessoa, mesmo que não tenha potencial. Claro, tem ali alguma questão, você que ganha 12 salários, você pode dar uma entrada de 100 mil reais e parcelar o restante em 36 parcelas de 30 mil? Como assim? Né? Então, o que eu quero dizer aqui é que, assim, tem que pensar nesse aspecto da construção desse formato, mas aí eu acho que entra muito essa questão de como você comunica, porque o que tem hoje de pessoas, porque aí eu acho que tem uma ciência por trás disso, né? Na mensagem subliminar, na mensagem de comunicação, que às vezes você coloca uma pessoa que, se você pegasse ela, aliás, se você pegar a pessoa que está passando aleatoriamente em frente, ela não entra. Exato. Aí você tem que ter uma comunicação visual externa, né? Que comunique que lá popular, dentro. Isso, tem porque. algum apelo popular. Eu vou dar exemplo. Você está passando em frente a uma loja. No caso que a gente está falando aqui, logotipo do programa do governo, por exemplo. Foi o que a gente fez, a gente colocou o logotipo, colocou uma faixa amarela e laranja, igual aquela do supermercado. Agora imagine que você passa em frente a um plantão, não tem nenhuma comunicação interna, tem só a logomarca lá da empresa ou do produto e um vidro ainda fumê. O cara olha, tem aquela fachada arquitetônica linda, maravilhosa e digamos que lá dentro tem um produto de Minha Casa Minha Vida. Ele não entra. Você entendeu? Exato, você tá perdendo. É que nem vamos pensar na gastronomia. O cara tá andando, tá com fome. Ele tem 50 conto no bolso. Aí ele tá numa região nobre de São Paulo, ele passa a ver um restaurante. Não entra. Mas se ele passar e tiver uma fachada e tiver um cavalete, vamos falar de comunicação? Tiver um cavalete na porta, prato do dia, naquela lozinha, né? Prato do dia, R$ 49,90. Esse cara fala, pô, vou entrar. Com suco. Aí fechou. Essa é boa. Mas você tá entendendo? Sim. Pô, pode ser uma big de uma fachada, num big de um local, mas ele entra porque ele fala, pô, aqui... acho que assim, você comentou algo ali atrás, justamente nesse exemplo que você trouxe, Rodrigo, que é como comunicar. Né? Hoje se fala muito de narrativa, né? Mas faz parte da questão do conceito qualquer linha de comunicação baseado no quê? Na persona. Então a gente tem que fazer uma avaliação ali de, né, olha, para quem é, lá na concepção de produto a gente já falou disso, para quem é esse produto? É para esse público. Esse público faz o quê? Qual é a persona que se desenha aqui? Eu lembro de um caso que, olha só, a gente está falando aqui, né? Vou usar um exemplo linguístico aqui que vai ficar um pouco complexo, mas olha que bacana. Traduz. A persona se personalizou na nossa frente. Olha que interessante. A gente estava num evento, num shopping de médio alto padrão na nossa região, com um produto popular no stand. E aí era um evento de corrida, no domingo de manhã, de uma corrida de uma marca de médio alto. E a gente trouxe um produto popular porque institucionalmente, lembra que eu falei da importância institucional lá atrás como princípios, valores, etc. Mas além disso, posicionar a marca da empresa que estava chegando na cidade. Por quê? Você talvez pense assim, poxa, esse shopping e essa marca da corrida são de médio alto padrão. E o meu produto é popular, ele tinha unidade ali a partir de 220, se eu não me engano. Legal. Então, você fala, parece que não conversa. Mas espera aí, se eu pensar pelo outro aspecto talvez esse público aqui seja investidor ali nesse produto, que é na mesma cidade, em outra região. O que aconteceu? A gente fez uma ativação dentro do nosso stand da corrida, onde as pessoas tinham que ir lá para pegar a medalha gravada com o nome na hora, laser, e tirava foto. Chegou um rapaz e falou, nossa, que legal, eu sou o cliente de vocês na outra cidade. Eu falei, puxa, que bacana, você tá correndo aqui, que legal. Tá eu e os meus amigos. E um detalhe, já vou aproveitar ele falando. Cadê o pessoal aí da empresa que a gente vai pedir emprego? Porque nós 4 somos engenheiros formados. Eu falei, pô, peraí. Ele é consumidor dessa construtora, numa outra cidade que o ticket é menor, popular, e a gente tem uma falsa ideia de que o popular hoje, ele é para pessoa que não tem condição financeira. Como eu falei que essa persona que a gente desenha para o produto se personalizou ali, né, na minha frente, o que acontece? Ele me entregou os dados de quem é um potencial comprador dos nossos produtos, inclusive ele era. E aí um amigo falou, nossa, esse é em São José, porque eu amigo era de São José, quero saber sobre o produto também. E aí ele falou, olha, minha empresa me entendeu super bem, etc e tal. Aí você olha pro perfil dele e fala, bem, ele é formado em engenharia, fez faculdade.
ele corre numa corrida que pagou acho que R$100 e poucos para correr nessa marca, nessa corrida. Ele gasta no final de semana dele, fora esses R$100, vai almoçar depois, vai para um barzinho, vai curtir, ele deve ir para academia. Então você fala assim, bem, então o produto popular hoje é uma pessoa que é de comportamento do consumidor, que ela tem contato com tecnologia, ela tem lazer, ela tem emprego, ela é formada, né? Então assim, a gente conseguiu ali essa personalização de uma das personas que a gente tinha. Mas aí, Alain, quando você diz, é até um termo que a gente costuma, falar, que é assim, quando você fala hoje produto popular, quando você fala popular, às vezes dá até uma falsa impressão. Eu até costumo usar o termo, ao invés de popular, eu falo produto econômico. Econômico ou primeiro imóvel. Né? Nem primeiro, mas o próprio econômico. O econômico você tem uma série de desdobramento de públicos ali. Mas o que eu falo assim? Quando eu estava dando um exemplo da mudança de aquisição, mudança de comportamento e a importância que o marketing tem em materializar isso, existe uma questão também relacionada a esse comportamento, porque assim, quem que comprava imóvel pouco tempo atrás, quem compra hoje, lembra, quando você diz aí que todo é um estudo, identificando o produto, para quem vai ser vendido e tudo mais, a mudança do comportamento que nós temos na sociedade como um todo, né, muda e muito a característica dessa figura compradora. Então você tem o cara que não quer casar, você tem o cara que ele quer casar, mas não quer ter filhos. Você tem aí uma variedade, digamos assim, né? Você tem uma série de situações relacionadas à característica do produto, como sociabilidade, usabilidade, né? Os impactos ambientais, né? No caso das questões ambientais. Você tem a mudança do comportamento das pessoas em relação à sua vida social, a sua vida sexual, né, gênero. Então, toda essa contextualização aí, ela deu uma outra característica para o imóvel. Porque antes você tinha a ideia de que o imóvel popular era o imóvel para atender, vamos dizer assim, a família tradicional. Sim. Ou é o casal hétero que quer casar, quer ter filhos. Você fazia uma campanha, ou tem já os filhos, né? Ou já tem os filhos. Então, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Né? Hoje, esse mesmo produto, ele tem uma diversificação e uma gama de atendimento totalmente diferente para atender essa mudança, né, totalmente antagônica que a gente tem hoje no mercado, porque você já começa a pensar, e você tem que pensar nessa mudança sociocultural, econômica das pessoas. A questão social, a questão cultural, a questão econômica muda totalmente. Quando você fala, então, concepção de name, você tem que tomar cuidado. Quando você fala de concepção de name, você tem que pensar em questões ambientais, de inclusão social. Você não vai colocar o nome do empreendimento que possa ter uma conotação negativa. Só que, exatamente. Então, eu digo que quando você, nesse contexto que você está dizendo aí sobre planejamento, né? E aí, vamos lá. Então, dito isso, você tem aí agora toda essa fase de planejamento, ticket, viabilidade, se tem dinheiro, não tem dinheiro, quanto que vai aplicar, quanto que não vai. Agora, me diz uma coisa. Feito o planejamento, quais são os principais pontos desse planejamento e como que você poderia materializar aí, para quem está nos ouvindo e assistindo, sobre as principais etapas desse planejamento, como que eu começo, o que eu faço, começo a comunicar o quê, faço teaser, não faço teaser, faço lançamento, faço pré-lançamento, e como é que funciona, como que isso começa a ser explorado no mercado? Dentro dos 120 dias, então em 120 dias antes do dia D, o dia do lançamento, né, a gente tem aqui então tudo isso que a gente discorreu, essa parte conceitual, name, brand, etc. Dali saiu o nome,
saiu a identidade visual, ou KV, que a gente chama, né? Que é como é a composição visual desse produto. Então, ele vai ter elementos, vai ter cores, vai ter uma paleta de cor, vai ter o conceito, vai ter o slogan, vai ter o texto de abertura, se materializou graficamente e também conceitualmente. Nasceu. Isso. Como é que agora eu começo a pensar nele comercializando? Se eu fiz isso daqui nos 120 dias do início dessa conversa, e aí dentro de 30 dias a gente já conseguiu ali uma fachada, pelo menos, dentro do projeto. Isso quer falar, do tempo que começou a reunião para lançamento do produto, com mínimo 120 dias, em 30 dias você tem toda essa contextualização de conceito, de KV, desdobramento, de concepção, ou seja, em 30 dias de uma conversa, nasceu o produto. Então, quanto tempo? 90 dias. Tá. Certo? Então eu tenho aqui agora tem aí 3 meses para poder chegar no dia de lançamento. O que a gente pode fazer? O que a gente chama de posicionamento do produto com o teaser, que é o famoso vem aí. Em breve, sinalização na região, fora o trabalho institucional de quem é a empresa, que é muito legal, às vezes é anunciar a empresa na região que ela está. E aí eu tenho 2 formas que eu sempre já falei aqui antes e volto a falar, não descarto o on e o off. Né? Eu entendo que hoje eu consigo extrair dados, como a gente já falou aqui também, se complementam, digital, né? Mas eu preciso do posicionamento de quem vai passar naquela esquina, de quem vai estar ali na região. Se eu conseguir fazer ativações dentro do planejamento de comunicação, no plano de marketing do produto / empresa, né? Porque entra ali, como eu trouxe a perna do institucional junto, se eu consigo fazer algum tipo de ativação da empresa relacionada, vou dar algum exemplo, lembra aquele produto Eco que a gente colocou aqui agora, que é ligado à biofilia? Puxa, ali perto tem um pessoal que sempre faz caminhada, corrida, que tem uma área de lazer ali, bem-estar. Já ir posicionando, marcando o território. Como é que eu consigo exatamente mostrar o meu valor com relação a esse tipo de produto / empresa para esse público que é passante ali? Eu vou fazer ali, sei lá, entrega de garrafinha de água. Certamente nessa hora você tá, se caso tiver, você tá com a pesquisa de mercado que foi realizada recentemente, para mostrar um pouco do mapa de calor das pessoas, fluxo de trânsito, mobilidade, infraestrutura de serviços e comércio, para você poder fazer ativações do off, alguma outra questão assim e tudo mais. Então eu consigo nesse período teaser fazer um posicionamento da empresa / vem aí o produto. Legal. Tá, e qual então é uma ativação em 90 dias. Então você tá ativando. E qual que quem que são os pares? Ou as... Porque vamos lá, o marketing está ali fazendo, então, vamos lá. Concebeu, tal, fez o KV, desdobrou, eu tenho um material, começa a fazer posicionamento de teaser e tudo mais, beleza. Quem que vem junto nesse processo? Porque você está fazendo isso. Quem é que tem alguma situação que vem junto, algum departamento, alguma, sabe? Por exemplo, qual outro time que tem que estar junto para que esse processo de posicionamento tenha êxito? Bem, se isso tem que estar alinhado com o cronograma, obviamente, técnico de engenharia, porque o meu prazo de teaser corresponde muito ao que eu estou dentro do planejamento, fazer a entrega em 90 dias. A entrega em que sentido? O lançamento de fato. E aí, assim, vai ter plantão próprio, loja, vai ser stand remoto, um shopping, tudo isso daqui entrou um passo anterior. Não, vamos ter... Tá no planejamento. Vamos ter um plantão físico, né, com decorado no terreno. Em tal data. Então, eu preciso da questão aqui da engenharia, do empresário lá, no planejamento de marketing, é estar alinhado com o cronograma de obras deles. Porque não dá, isso já aconteceu, mas não dá para eu adesivar na noite e no outro dia abrir o stand para as pessoas. Isso já aconteceu. Isso acontece pouco, né? Entendeu? Mas o ideal é, puxa, olha, deixa tudo pronto, certinho. A gente consegue, inclusive, depois fazer um pré-aquecimento ali de, olha o espio decorado, olha como está ficando a nossa loja, posicionamento da localização, aquela marcação toda de mídia, isso no teaser, com uns 90 dias antes ou antes. E o pirata rolando ali. E o pirata rolando ali. O que vai ter aí e tal, né? Então, eu fiz essa pergunta porque... Vai entrar um time comercial nessa esteira também, tá? Não, qualquer time. Lembra que eu falei há pouco, você não pode pensar em êxito de um produto quando você tem uma área protagonista apenas. Se você tiver um lançamento cujo marketing, ou cujo comercial, ou cuja engenharia, ou cujo departamento de crédito, seja quem for, então é necessário entender, né, a função de cada um no processo. O marketing ele é mais um
time inserido no processo. Se você não tiver, tá, todo mundo engajado com a mesma data da festa, Sim. porque o que não pode acontecer é o marketing ter uma data da festa, comercial ter outra data, a engenharia não saber que vai ter a festa, né? O crédito fala assim, o crédito vai falar assim, cara, eu achei que eu nem ia pra festa. E aí no dia da festa, nossa, não tem e aí, tabela, vai abrir amanhã. E aí no dia da festa, eu até faço essa analogia, você chega lá, daí, né, vamos imaginar aqui comigo, né? Você chega na festa, eu falo assim, pô, Alan, cadê o Rodrigo? O Rodrigo vai falar assim, Não sabia que era cara, ninguém falou nada pra mim que ia ter. Aí o outro fala assim, ó, semana que vem vai ter a festa. Ô, crédito, tá tudo certo aí? Cara, não sei, falaram pra mim que talvez... Cara, você não pode... Os responsáveis por áreas, a direção... Eu digo o seguinte, lançamento imobiliário é a soma de esforços de diversos departamentos que, com muito suor, com muita transpiração, com muita reunião, com muito planejamento, com muita análise diária dessas frentes, pode ser que dê certo. Porque a probabilidade de você chegar no dia do lançamento e ter ficado com muitas etapas para trás, cara, isso é uma soma de esforços para que o negócio não dê certo. Então, tipo assim, sabe? Infelizmente, a gente ainda tem empresas que não se preparam. Porque, vou dar exemplo para você. O que não pode acontecer? No dia de menos 4 meses, né? O lançamento menos 4 meses lá. Então, vamos supor, eu sou da área de projetos. Aí eu passo para o pessoal e falo, bom, agora tá com vocês. Segue aí. Ou senão, aí eu sou da área de crédito. Ó, tá aqui o laudo, já fechei, agora é com vocês. Isso, a chance disso dar errado, cara, é potencializado ao máximo. Ô, Mário, você falou também uma situação que não existe protagonismo, né? Todos são protagonistas, né? Todos fazem parte de um time. O protagonista é o time. Exato. E não o departamento. E eu penso muito o seguinte, né? Quando o ego participa de uma reunião, esquece. Aquela reunião poderia ser só um e-mail, né? Poderia ser só um e-mail e eu falo, o ego, ele fica centrado na mesa. A reunião, ela precisa ecoar. Então é só você tirar o G pelo C. Então faça com que uma reunião ecoe e não que ela alimente o ego. Porque o ego é seu, não é de mais ninguém. E ninguém... Quando as pessoas trabalham em função de um ego, esquece. Elas não têm sinergia e elas não compram uma ideia. Elas só trabalham para cumprir a responsabilidade, uma hierarquia, seja lá uma ordem, a famosa ordem de cima, ou goela abaixo, enfim, alguma coisa assim. E você não tem prazer nenhum. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito da analogia esportiva. Porque é que quando você vê que quando você fala assim que um time de futebol derruba o técnico, derruba. Por quê? Porque quando o time percebe que não há uma liderança de referência e que há uma liderança ou por ego ou por algum comportamento que não que não tem sinergia com a entrega de resultado do time, ninguém vai jogar. Ninguém vai jogar. É o famoso corpo mole. Por quê? Agora, a partir do momento que você tem uma liderança em que todo mundo fala que, olha, quando você pega um time campeão, você escuta o cara dar entrevista assim, aqui tem um time unido, nós somos uma família, desde a tia lá da limpeza, da manutenção. Por que isso? Porque criou-se um conceito de que, sabe, de uma sinergia comportamental, de que todo mundo está trabalhando por um resultado comum. Então, você chega para trabalhar e você vê lá todo mundo, e aí, o projeto, você vê aquela... Cara, não tem como dar certo. Agora, quando você falou aí do ego, então não dá. Não dá para você definir para o marketing que o nome do empreendimento vai ser, né, pedra não sei o quê, porque o cara gosta da pedra. Você entendeu? Então, cara, morra com a pedra.
Essa é a realidade. Então, assim, você não quer... Então, aí, o que acontece? Como é que o marketing vai trabalhar? Aí ele vai lá desdobrar na equipe. Pessoal, tudo bem? Ó, a gente trabalhou aqui semana passada, fizemos tantas horas de reunião, a gente tinha definido, a gente usou aqui, que ia ser Infinity, né? Mas vai se chamar Jatobá. Por quê? Porque o Infinity, a infinidade de opções de lazer, não sei o quê. Mas é o seguinte, o dono veio, o cara da engenharia, o cara do comercial, que é o diretor, o cara do vendas, não sei, alguém foi lá e bateu na mesa por ego e falou, vai se chamar Jatobá. Qual é a motivação que essa equipe vai ter? Vamos lá. Aí o cara de designer. Faz tudo aí, joga o cara fora. do copy. É o famoso... Você tá entendendo? O cara ele vai cumprir tabela. E lá vamos nós, né? Lembra da Capal? E ele vai cumprir tabela. E eu tô entrando aqui num senso de planejamento e até de questões cognitivas do cara do dia a dia. Você vai perder gente. Porque um cara vai sair. Porque o cara que trabalha por aspiração e por inspiração e por propósito, ele vai falar, cara, eu vou embora. Eu sou criativo demais para ficar num lugar em que as minhas ideias não são respeitadas. O cara vai embora. Exato. O cara de copy, ele vai falar assim, toda vez que ele escrever Jatobá, ali, ele vai falar, cara, desculpa a expressão, que merda. Entendeu? Que merda. O cara, aí você pega, né, o cara de inbound, o cara de conteúdo, o cara que vai... Você tá entendendo? Você vê o impacto que tem o ego? Pode falar, né? Vamos seguir lá, ó. A gente tá vamos lá, quem tá? Teaser, vamos falar de pré-lançamento, ok? Pré-lançamento. Então a gente falou de conceito, chegamos aqui no teaser nos 90 dias, vai ter um posicionamento institucional / vem aí o produto, a gente coloca ali, ó, tá chegando aí em breve aqui, o melhor lugar para viver, etc e tal. Nisso, a ativação já, você falou de quem são os pares, né? A gente sabe que ali tecnicamente tem que estar andando as coisas dentro da empresa com relação ao time técnico e em paralelo o time comercial já tem que estar em sinergia com o marketing. Por quê? Porque começa-se a gerar já um canal de interesse. Nesse pré-lançamento aqui agora com 60 a 45 dias, a gente começa já a reter a atenção de quem tem ali algum tipo de interesse. Então as pessoas já começam a contactar, a gente já abre dentro ali dos planejamentos aqui de Media On, né? Já tem ali uma landing page, né? Um canal para captação de dados. Todo um prospect ali já trabalhando. Por quê? Porque isso já vai cair dentro de uma esteira, que daí a gente vai entrar em outro episódio aqui para falar dessa atuação comercial ali, de ter um pré-atendimento, um filtro, e também dentro que é outro episódio nosso, automações ali para poder haver uma comunicação já com esses interessados. O importante desse prazo é não deixar esfriar o assunto. Porque quem, né, estava ali na jornada, eu até falo assim para alguns clientes meus, por exemplo, posicionamento numa região aqui que tem vários lançamentos. Né? Então assim, olha, Alan, a gente está pensando em lançar ano que vem lá, em julho, mas o terreno já é nosso. Eu falei, cara, já está com a placa lá. Por quê? Porque se a pessoa que está vendo os stands do lado falou, opa, mas também vai aqui, e a jornada dela não é imediata, porque a gente sabe que tem muito disso. Tem gente que vai entrar a gente tem alguns casos super interessantes aqui, que o lead entrou ontem e fechou hoje. Né? A gente tem caso, entrou no sábado e fechou no domingo. Que é raro. Mas também tem caso de um ano e meio. Tem essa jornada da pessoa que está um ano, a vida dela mudou de emprego, mudou de renda, aconteceu... Sabe o que eu falo do lead que entrou num dia e fechou no outro? Eu vou voltar na... Unicórnio. Existe uma estratégia, por exemplo, na Fórmula 1, quando você está atrás de um carro, existe uma técnica, undercut, que é o seguinte, você antecipa a sua parada, porque você não está conseguindo ultrapassar ele na pista, então você antecipa para quê? Para que você consiga, então, voltar mais rápido que ele, quando ele tiver que parar, você vai passar ele. O que eu chamo isso? É janela de oportunidade. No futebol, é o famoso jogar por uma bola. Então, quando vocês falam aí sobre o lead, que é raro, eu falo, não é uma questão de ser raro ou não, é uma questão que acontece. E a questão maior não é se ela acontece ou não, é o quanto eu estou preparado para aproveitar aquela oportunidade. Por quê? Isso não é um lead quente, isso é um lead fervendo, é um líder, decidiu, né? ele é um lead sol.
Você entendeu? Já pesquisou, então, já fez tudo. O problema é que assim, né? Às vezes você não está preparado. É pauta para outra situação, então, mas... Essa pauta, como eu falei assim, é uma exceção, são exceções. Mas a gente tem ali, dentro da mesma semana, tem conversão e tal. E é importante fazer esse trabalho essa pessoa em parceria. Que nesse terreno, o cliente nosso vai colocar um produto daqui a um ano, já faz ali um teaser ali, para avisar o mercado, né? Sim. E também o público, em geral, que é o passante ou que está indo no concorrente, fala, olha, a pessoa vai ali falar, mas ó que legal, vai ter um aqui também em breve. Aí ela se cadastra, entra em contato, para a gente ter ali essa fase ainda de, olha, né, o projeto ainda está em aprovação, etc. A ideia, a ideia é que saia daqui 4 meses. E aí o que você faz? Você coloca essa pessoa dentro do seu CRM, na sua base ali de contato, ou do SDR, ou de um coordenador, ou atendimento, para poder alimentar. Já ir alimentando, mantendo isso nutrido. Para falar, olha, saiu aqui uma novidade, já temos nome definido. De repente pode ser até uma questão ali de colaboração com a estrutura do planejamento de marketing. Sim. Né? Ó, daqui um mês a gente já vai ter a fachada. A pessoa, puxa, que legal. Por isso da importância de ter essa sinergia com os outros departamentos. Exatamente. Porque daí quando a gente passa aqui, então, no pré-lançamento, que a gente está fazendo de fato uma retenção para o crédito já começar a fazer a análise de pasta, de questão de viabilidade de financiamento e etc., junto com o time comercial, para quê? Para no dia D, lembra? Que a gente colocou, começou a 120. Lá no dia D a gente vai ter, então, todos os fatores aqui de comunicação expostas. Então a gente já está rodando no digital, não só com as campanhas, mas com influencer comunicando o produto, com mídia tradicional, mídia hoje de inovação, né? As mídias out of home aí, que a gente tem OH, que são as que a gente tem espalhadas pela cidade, as ativações em empresas parceiras, em comércio local, em entidades. Então a gente tem todo dentro do planejamento, toda essa ativação acontecendo para comunicar, olha, em 30 dias ou no dia tal, nós temos a abertura do decorado, então antecipe seu lançamento, deixe os seus dados, aí começa um trabalho comercial de fato, para que no dia D seja um sucesso. A gente coloca esse prazo geralmente, e na maioria dos planejamentos que a gente tem, a expectativa geralmente é que tenha de 30% a 40% pelo menos de reservas e vendas na abertura. Para que seja um termômetro, e aí a gente tem, graças a Deus, cases que vão além disso, entre 50, 60, 70, dentro de um prazo curto, né? Você fala, uau, o produto saiu lá em cima. E tem aqueles casos que você falou, opa, não chegamos em 30%. Bateu 20, 25, então ainda faltou um percentual aqui. Então qual que é o tipo de análise que a gente vai fazer para avaliar que força de marketing ainda precisa ser colocada de comunicação? O que não deu fit? Foi uma condição comercial? Foi um período? Foi a entrada? Foi alguma condição financeira? Né? A gente já teve casos de não ter a largada, né? O foguete não saiu do chão, né? No lançamento, e depois ter que fazer uma avaliação financeira para entender que as pessoas não estavam tendo condição de dar o aporte de entrada, por exemplo, do produto. Tinha que ser estendido em mais prazo. E aí, quando foi feita essa avaliação comercial, isso começou a rodar, o produto daí a importância de que assim, né? O marketing vem fazendo todo esse processo de comunicação, de posicionamento, mas tem que ter um trabalho muito forte aí, né, de uma gestão comercial para poder trazer os elementos e os desdobramentos que esse posicionamento do produto está acontecendo, para verificar a assertividade, que nem você está mensurando aí, para saber exatamente se a data da abertura da lojinha oficialmente ocorre ou não, e se ela ocorrer, em que circunstâncias vão ocorrer. Sim. Bom, eu acho que tem assunto demais aí, eu acho que o marketing do produto... tem algum destaque final, Alan, que você quer trazer para nós aí? Aqui, a gente pulverizou a conversa. Eu vou centralizar agora numa única linha cronológica aqui, só para a gente encerrar, para ficar claro. Tá bom. A gente falou de posicionamento institucional da empresa, a relevância e a importância que tem ela ter um posicionamento digital, social e etc., para consolidar, né? Ela tem uma prova social de ela é uma empresa idônea, ela entrega o que ela se compromete, então esse é um ponto. A gente entrou aqui então depois falando de um prazo razoável aí, né, de 120 ou mais, se for 6 meses mesmo, para poder atuar então num produto que vai ser lançado lá no dia D, depois desses 120 dias, de ter a concepção ali, o briefing, juntar todas as partes, já tem a área, teve tudo que aconteceu, então dentro desse processo, nessa etapa a gente tem a questão aqui de fazer o levantamento técnico do produto, a questão dos projetos de paisagismo,
o planejamento de verba com um plano orçamentário para o marketing, se vai ficar em 3%, 4%, 2%, qual que vai ser o percentual de VGV que a gente vai utilizar. É importante, se nesse momento aqui, se já tiver o layout de stand. Por quê? Porque quando a gente fala aqui, e eu falei que são só pontas de iceberg, vai discorrer que são 100 itens que a gente tem, a próxima etapa no teaser, por exemplo, a gente tem tudo que a gente falou aqui da concepção de conceito. Então vai ter naming, branding, logotipo, slogan, paleta de cor, manual de aplicação, perfil do público-alvo, imagens 3D, fachadas, itens de lazer, a questão do conceito visual, implantação, plantas tipos, paralelo, mídia on e off, já começando o teaser, né? A gente tem a questão do off, de colocar alguma coisa ali, ou uma ativação na região, ou colocar um outdoor no terreno, ou fazer algum tipo de comunicação offline ali. A questão online, que tá aí, depois que teve todo o conceito, validação ali, de integração nos canais online de contato, então registro de domínio, registro de rede social, ativação em mídias tradicionais digitais, que a gente tem os jornais digitais, tem os canais digitais de mídia, né? Tradicional, Sim. porém digital. Tem a questão de landing page, a landing page de produto final, a integração com plataforma para a gente poder ter um lançamento virtual também para quem não consegue vir até o produto. Isso é muito importante, se o produto vai ter ali uma digitalização para ter uma experiência com o cliente. Aí tem as mídias tradicionais, que eu, como falei, eu ainda sou uma pessoa que ainda aposta nisso, porque os dados mostram para a gente que, embora hoje muitas pessoas estejam com o celular na mão consumindo digital, ainda tem muita gente que ouve rádio. Né? A gente está no podcast aqui hoje, a gente está vindo na plataforma digital, mas tem outros podcasts que são transmitidos através de rádio. Sim. Né? Então tem os canais de TV, os canais de mídias offline e tradicionais, como painel rodoviário, carro de som, panfleto e etc. Os materiais de apoio do produto. A gente precisa do book do produto, book para o time comercial, book para o corretor. A gente tem a papelaria, né, que a gente chama ali, que é primeiro a questão conceitual visual de todo o time. Então vai ter uma identidade para o stand, vai ter uma comunicação, vai ter um quadro na parede com o espelho de vendas, vai ter crachá para a equipe. Então a gente fala de um conglomerado aí de materiais, sim, de apoio. Um combo, tá? né? O stand, né, como a gente já falou aqui, layout de stand, fachada, comunicação, outdoor, pirulito, bandeira, cavalete e todo esse universo, né, o que vai ser programado para ser usado ali. A comunicação visual que a gente já falou aqui, os materiais e, de fato, aqui o lançamento dentro, né, passando a etapa então de teaser, pré-lançamento e o lançamento em si, que são as ativações com o evento. Né? Então, vai ter um grande evento de abertura, vai ter um evento para o mercado, né? Vai ter um evento para os clientes captados, vai ter um evento nas associações próximas, no comércio próximo, vai ter uma ativação com stand, com equipe no shopping, no mercado e etc e tal. Supervisão, assessoria de imprensa, cobertura audiovisual, né? A gente sabe que hoje a comunicação é consumida muito através de vídeo. Então, sim, é um outro ponto que a gente coloca, né, as experiências de localização através de filmagens aéreas, né, com drone, ponto de contato ali com digitalização. E aí, assim, passando de maneira rápida esse cronograma aqui, a gente sabe que cada um item desse tem um desdobramento. Porque, por exemplo, né, quando eu falei que a gente vai ter um tipo de ativação, sei lá, para uma TV touch lá, para a pessoa ter experiência de ver planta, ver o decorado, ver um tour virtual e tal. Isso daqui tudo precisa de um prazo. Por isso que eu falei do 120 dias como ideal, porque geralmente isso daqui vai de 30 a 45 dias para a gente ter uma formatação de 3D, para a gente ter uma formatação virtual para um tour virtual, para ter ali uma experiência ali com a realidade virtual para poder navegar dentro do produto. Então, ficaria um prazo, que eu falei assim, não razoável, é confortável, mas razoável para a gente ter um sucesso ali no final de tudo e fazer um lançamento ali com expectativa de bater pelo menos, né, depende muito do planejamento, da expectativa comercial, mas como eu falei, em geral o ideal é sair com pelo menos 30% vendido ali no lançamento, represado na ali. Maioria das atuações que a gente tem. Ou seja, tem pouco trabalho, né? 120 dias, mais ou menos uns 100 itens. Se você tem 100 itens aí, dá para fazer um item por dia aí, em 120 dias aí, dá mais ou menos uma... para descansar. Poxa, muito legal, acho que era um programa muito esperado em relação a isso, porque é um desdobramento bastante expressivo, e eu falo, se você demora 6, mínimo hoje, você não aprova um projeto com mínimo menos de 6 meses, por que você tem que fazer um marketing 2 então?
né? Exato. Então, assim, não tem como acontecer isso. É uma maturação necessária. Bom, eu fico muito feliz com esse desdobramento. Acho que são muitos itens. Eu acho que se deixasse a gente fazer aqui um podcast, né, 24 horas só sobre marketing, que acho que você tem muito desdobramento para falar mesmo. Mas fica aí essa dica para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. É muito importante essa etapa, é muito fundamental essa sinergia, esse envolvimento. Quero agradecer aqui Alan por compartilhar com a gente esse conhecimento, por compartilhar esse desdobramento que é muito importante, porque às vezes as pessoas são muito minimalistas em relação a isso, né? Ah, faz lá o marketing. Ah, nossa, mas por que tá demorando tanto? É só fazer um panfleto, é só fazer uma arte, colocar na rede social. Ah, faz lá. Nossa, por que tá demorando tanto para ter isso aí, né? Eu repito, né? Se você não tem propriedade, né, de conhecimento, né, você precisa minimamente encostar em quem entende de fato e conversar. Por quê? Porque de fato você vai compreender. E deixa a minha dica final em relação a isso, são duas, se eu puder dar alguma dica. A primeira é respeitar a ciência da comunicação. Eu acho que é fundamental isso, sabe? É tão difícil quando você vê uma área ou outra menosprezando a participação e o protagonismo que aquela área tem no processo como um todo. Acho que é essa. Aí a segunda envolva o marketing desde a concepção do negócio, né? E se eu puder dar uma terceira, eu digo, entenda um planejamento multidisciplinar em que você estrategicamente compreenda o seguinte: para que esse produto tenha um lançamento assertivo e chegue lá nos 30%, 40% de arrancada no lançamento, quem são as figuras e as personas que eu preciso colocar num projeto estrutural, de uma estrutura analítica de projeto, famosa EAP, ou de um planejamento em que eu consiga uma técnica de BPM, ou seja, que eu faça a gestão multidisciplinar com essas pessoas, desde a concepção até efetivamente o lançamento, nessa primeira etapa, nessa primeira jornada. Porque se sair muito bem, se lançar muito bem, se sair com uma arrancada muito boa, tudo será muito bom. É a maneira como o produto de fato nasce, e o nascer não é na concepção. Nascer é quando você de fato abre a lojinha e se fala, cara, deu bom. E ali, quando você abre um plantão e ele deu bom, ele teve uma aderência lá de 30% a 40%, cara, esquece. Você não vai fazer esforço. É como você pega uma partida de futebol de mata-mata, né? Então você vai lá no primeiro jogo, você faz o resultado. Cara, no segundo jogo você administra. Exato. Então, quando você trabalha dessa forma no mercado imobiliário, vamos assim dizer, é isso. Faz o trabalho de bastidor muito bem feito. Faz o trabalho de planejamento, valoriza essa atuação do marketing, para que quando chega o lançamento, efetivamente, a gente tenha esse resultado. Alan, obrigado. Rodrigo Sartório, obrigado aí por essa contribuição mais uma vez aqui. A gente está encerrando mais essa jornada aqui hoje, e a gente tem continuidade para poder trazer para vocês aqui em relação a essa trilha da incorporação do mercado imobiliário. A gente vai trazer nos próximos episódios temas muito interessantes como automação e inteligência, e a parte de comunicação, né, e vendas, né? A parte de comunicação, a parte comercial e de vendas, né? Então, porque tá bom, o marketing fez o seu trabalho, tá? Qual a importância então de você ter uma automação e inteligência, e também qual é a função ali, como que o comercial e como que a venda, né? Porque se você faz todo um trabalho, a venda tá ali, cometeu, você entregou a bola na marca da Cal ali para bater o pênalti. E se você não tiver uma inteligência, se você não tiver uma equipe bem estruturada, você corre um risco, entendeu? Senhores, gratidão por hoje mais uma vez. Gratidão, muito, muito bom. Saio daqui novamente abastecido de conhecimento e muito feliz, viu, Alan? Muito obrigado.
Eu que agradeço por ter vocês. compartilhado com a gente esse conhecimento aí. Isso aqui, como eu falei, é só a ponta do iceberg, né? A gente tem muita coisa para desdobrar dentro de cada um desses itens, né? Agora, você tá dando encerramento, mas eu vou fazer perguntas bem práticas e dinâmicas de umas coisas que eu não posso deixar até por público em casa que ficar com essa degustação aqui. Uhum. Mas são perguntas que eu queria que você, como especialista do mercado imobiliário, né, de marketing imobiliário, sem ficar em cima do muro, bate pronto. Você topa? Bora? Vamos lá. Ter ou não equipe própria no processo de marketing? Terceiriza Se ela ou for não? especialista em mercado imobiliário, sim. Sim, tá. Se não, eu acho que ela pode ser um suporte institucional, que a maioria das atuações são assim. A gente atua com um back-office, digamos assim, de comunicação interna, Tá. para subsidiar de material institucional, dinâmicas internas dentro da empresa, mas estrategicamente, como eu disse já em outro programa, se a agência não é especializada em marketing imobiliário, ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Tráfego terceiriza ou não? É o que eu falei, depende da sua estrutura. Né? Hoje, a expertise que a gente tem ganhado dos nossos clientes justamente porque o nosso diferencial é entregar um resultado acima do time interno. Compra de lead. Em que sentido? Vale a pena essas empresas que vêm e falam, eu quero vender lead. É. Te vendo o lead Nunca. R$50, R$100 o lead. Compre lead. É. Não compra. Tá, É LGPD. Acho que o primeiro ponto é lei. tá. O segundo vai entrar no caráter aí, ético, moral, etc. Mas assim, lead frio, dor de cabeça. Olha, faz o seu arroz e feijão bem feito e coloca ali um especialista que vai dar bom. Vamos lá. Né? Bem rápido. Posicionamento em portais. Faz. Paralelo. Eu sou a favor ainda, porque é mais um canal de busca. Tá. Geralmente quem está no portal, ele está numa jornada de busca. TV. Puxa, aqui você me pega, hein? Olha, gente, eu tenho dificuldade com TV. Porque Rádio. a gente já mensurou e é muito baixo. Rádio, idem, tá? Mas assim, a pesquisa vai apontar isso, tá? Eu sei que os nossos colegas de mídia, de TV, vão trazer dados para mim que eles têm dentro da empresa deles que mostram o contrário. Mas quando eu vou para as empresas que a gente consulta de mercado, de dados, a gente sabe que a TV hoje ela é o terceiro, quarto canal. A gente tem em primeiro lugar celular com busca e redes sociais. Tá. Omnichannel. É importante. Homem seta. Mulher certa. Homem ou pessoa, vai. Homem seta, mulher. Depende do perfil que você vai comunicar. Seja criativo com isso. E no dia do lançamento, né? Seja criativo. Põe uma proposta diferente. Ele faz as pessoas sorrir com isso, que eu acho que é melhor do que 2 dormitórios à direita. Certo. Beleza. Era só alguns pitacos. Pessoal, obrigado pela sua audiência no programa de hoje. Foi muito bom estar com vocês e espero ver vocês no próximo episódio. Muito obrigado.